pessoal! Nós estamos começando mais um estudo do livro Nosso Lar, a versão antiga. Eu sou a Ariane, psiquiatra espírita, e aqui tem muito conteúdo para vocês de espiritismo, de saúde mental, estudo de livro, muita coisa interessante para vocês. Dá uma olhada no canal, nas nossas playlists. E não se esqueça de seguir a gente lá no @Sentindo Espiritismo nas redes de vídeo curto. E hoje nós vamos falar do capítulo 40, Quem Semeia Colherá. E por que um capítulo só? Geralmente eu tenho feito mais de um, porque no próximo a gente já vai entrar em outros assuntos, então vamos abordar esse aqui separado. E tem muita coisa interessante dentro do livro. É um dos que tem as frases mais bonitas. Eu sempre tiro umas frases e coloco lá nas redes para a gente chamar atenção para aquele pedacinho. E agora, nesse capítulo, o nosso médico André Luiz vai visitar a ala feminina. Vocês lembram que ele está trabalhando lá nas câmeras? E aí são vários homens deitados nos leitos, e ele descreve que as pessoas estão às vezes meio desorientadas, não falam coisa com coisa, a aparência também estranha, às vezes envelhecida, emagrecida, e é a mesma coisa que ele encontra lá nas alas femininas. E André havia feito o pedido para Narcisa para que ele pudesse visitar essas alas. E olha o que ela fala aqui para a gente, nas palavras do livro. Quando o Pai nos convoca a determinado lugar, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Quantas vezes a gente é meio que jogado para um lugar novo, seja um emprego, uma nova cidade, algum outro lugar, e a gente fala, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Mas provavelmente, aliás, quase 100% das vezes você tem alguma coisa para executar lá ou para aprender lá. Quem sabe você não é aquela pessoa que vai auxiliar alguém específico, ou vai surgir alguém que resolva aí algum problema que há muito tempo você não está conseguindo. Então, quando o Pai nos convoca a algum lugar, alguma mudança na nossa vida, é porque tem algo ali por trás que nós precisamos passar. Ela continua aqui, ó. Cada situação na vida tem finalidade determinada. Não existe acaso, gente. Kardec já falava para nós. Tudo que nos acontece tem um porquê, tem uma explicação. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Lembre-se, acaso não existe. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas, porque nós sabemos que existe uma espiritualidade ao nosso lado tentando nos guiar. Os nossos mentores, aqueles espíritos que nos querem bem, estão ali tentando dar intuições, nos guiar de certa maneira. Não fazer o trabalho por nós, porque isso é bem diferente, mas dar ali um incentivo. Sabe quando a mãe está com a criança, ela põe os bracinhos assim para a criança levantar e vir andando até ela? Na verdade, ela não quer que a criança seja carregada, ela quer que a criança ande com os próprios passos e ela estimula. E é isso que a espiritualidade faz conosco. Mas a gente precisa ter uma sintonia que alcance esses benfeitores espirituais. Então, está sempre pensando no bem, sempre vendo coisas boas, seja na internet, livros, televisão, qualquer coisa. Procurar ambientes que sejam melhores. E isso vai elevando a nossa vibração para que a gente consiga estar em sintonia com esses mentores que vão nos dar boas intuições em qualquer situação da vida. E aí Narcisa leva André Luiz então até essas enfermarias femininas e lá ele descreve um quadro bem parecido com o que nós já falamos das enfermarias masculinas, e ele encontra com Nemésia, que é a responsável por aquela área, e ele deixa que os dois fiquem à vontade para aprender e estudar um pouco mais. E André começa a olhar aqueles rostos e de repente ele toma um susto, gente, e encontra Elisa. Mas quem era Elisa? Alguém do passado de André Luiz. Ele fala que ela estava mais envelhecida, emagrecida, com os olhos assim parados, aparentemente sem a visão. E aí ele se lembra do que aconteceu com ele. Essa moça, Elisa, foi indicada, para a mãe de André Luiz para os trabalhos domésticos quando ele era jovem. E aí ele conta que ela ficava meio que contando umas coisas para ele, dando ali uma seduzida, mas ele cai, ou será que caem os dois juntos?
e ele aparentemente tem um relacionamento com essa moça. Não é descrito assim em muitos detalhes. André Luiz é bem sutil nessa parte, quando ele vai falar de coisas assim mais complicadas, mais pesadas, ele dá uma abrandada. Temos que lembrar também que na época em que esse livro foi publicado, as coisas não eram ditas tão às claras como hoje a gente diz, né? E ele conta que então essa moça acabou saindo bem envergonhada da casa dele e ele perdeu o contato completamente com ela. Mas ele ali vê que realmente ele tinha feito algo de errado e a culpa cai com toda a força, até porque quando ele encontrou lá o outro amigo que ele tinha prejudicado juntamente com o pai, ele tinha com quem dividir a culpa, né? Mas agora não, quem fez a besteira toda foi ele, não dava para se justificar de forma alguma. Ele vai atrás da Narcisa e a Narcisa fala: calma, vamos aqui organizar a situação, eu já entendi o que aconteceu, você precisa lá conversar com ela. Mas, de pronto, não diga quem você é. Vá e tente alguma reconciliação, se aproxime e veja o que é possível. Interessante que ele fala da confiança que aquelas mulheres, no caso, a dona Laura e a Narcisa, lhe inspiravam. E ele fala uma frase bem interessante, olha só, que toda a mulher, considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe. Gente, as mulheres têm esse papel de acolhimento, de maternagem. Não estou dizendo que o homem não tenha, mas sempre a gente vai correr para a mãe quando tem algum problema, né? Quando está doente, a gente quer a mãe por perto. E se a mãe não está lá, é bem complicado alguém conseguir suprir isso. É algo meio que instintivo nosso. E ele sente essa confiança nessas mulheres porque elas também o acolhem, né? E conversam com ele. E olha só uma outra frase que Narcisa fala para ele: que se o Senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de pagar a dívida. Quando a gente encontra alguém do passado que há muito tempo a gente não via e ficou alguma coisa mal resolvida na época, é porque neste momento, quem sabe, não é a hora de vocês se reconciliarem. Agora que já há mais equilíbrio, Elisa já tinha passado aí por muitas coisas, com certeza, e o André também. E ele já estava numa posição mais humilde, de mais conhecimento, para que ele pudesse entender melhor os seus erros e assim o perdão mútuo surgir. Olha que frase bonita da Narcisa: bem-aventurados os devedores em condições de pagar. Quando a gente tem um sofrimento grande, eu acho legal que a gente se lembre dessa frase: Deus considerou que você está em condições de pagar. Porque tem gente que nem isso tem. Às vezes a gente olha para os outros e fala: nossa, a vida do fulano dá tudo certo, tá tudo bem para ele. Aquilo é uma moratória, gente. É um empréstimo que Deus dá, que dá um tempo para aquele espírito, para ver se ele se endireita ali pelo bem, pelo trabalho. Depois a dor vai vir com toda a força, caso ele não se endireite. E aí a gente lembra de que quando nós estamos pagando algo, entre aspas, eu não gosto muito de dizer pagando, né, quitando dívidas, porque parece que você errou, tem que pagar alguma coisa, fica muito pesado. Na verdade, a gente tem que reparar aquilo que foi feito. Sujou, tem que limpar. Aí não tem jeito. É lei divina, lei natural. E você está em condições de sanar aquela dívida, porque você podia não ter nem isso. Bem-aventurados aqueles que têm condições de pagar. E aí André Luiz vai então conversar com Elisa. Ele fala ali com ela, mas não se apresenta de pronto. E ela dá o seu nome e ele pergunta: mas qual foi a sua história? Olha o que ela diz: para que relembrar coisas tão tristes? E ele diz: mas a gente aprende sempre com as experiências dolorosas. E é verdade, né? Muitas vezes a gente não aprende ali nas coisas fáceis, como eu disse para vocês, e acaba precisando levar a pancada da vida para que possa crescer e melhorar. Mas faz parte, vamos lá. E ela começa a dizer: minha experiência foi das mulheres doidivanas, aquelas imprudentes que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Ela tentou realmente seduzir André Luiz, né? A gente percebe ali nas entrelinhas.
E agora ela estava mais desperta para isso, percebendo que ela tinha ali uma oportunidade de trabalho que foi concedida pela mãe de André Luiz, e ao invés de aproveitar e conseguir o seu ganha-pão pelo suor da sua testa, ela resolveu facilitar as coisas. Vou ali mexer com o filho do patrão para ver se eu consigo, de repente, alguma benesse para o meu lado, né? E agora ela percebe que isso era uma ilusão. E aí ela fala: conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material e em seguida o horror de mim mesma, a sífilis, o hospital, o abandono de todos, as tremendas desilusões que culminaram na cegueira e na morte do corpo. Então ela descreve que havia um filho de um comerciante que ela tentou iludir, e aí André Luiz pergunta: mas qual era o nome dele? E ela diz: o nome dele era André. A gente sabe, né, que André é um nome fictício que o espírito aqui está utilizando. Lá no início eu falei para vocês que André Luiz é o nome de um parente de Chico Xavier e que esse espírito adquiriu como um pseudônimo para escrever as suas mensagens e os seus livros. E aí ele pergunta para ela se ela não tinha raiva desse André. Ela diz que não, que no início sim, mas que depois ela compreendeu que havia ali um erro mútuo e que ela tinha contribuído também. Afinal de contas, ela queria, na sua ilusão, ganhar fácil algum dinheiro, algum conforto, né? E muito emocionado, André diz que agora ela pode contar com ele como um devotamento de irmão, que ele iria ajudá-la na sua transição, já que ali ele ainda não tinha uma família para si. E ela fica muito emocionada, porque finalmente alguém a tratava bem. E quantas vezes a gente não faz isso pelo nosso próximo, né? A gente até perdoa, mas quer o fulano, ó, bem longe de mim. Ou então fica com aquele nojo, né? Não vou ajudar fulano não, tá sujo, tá isso, tá aquilo. E a gente fica encontrando desculpas, quando o verdadeiro amor é essa doação. Olha, eu sou o seu irmão, estou aqui para te acolher. Ela não sabe ainda quem ele é, mas a gente vê que André Luiz passa a acompanhar Elisa aqui durante o restante da sua estadia lá em nosso lar. Eu só fico triste um pouquinho porque ele não conta pra gente o final da história. Se ela saiu dessas câmeras, o que aconteceu com ela, se ela voltou a trabalhar, a ficar bem, ele não conta esses detalhes. Mas o cerne da questão aqui é o perdão e a gente aprender que os dois lados erram, seja de uma forma ou de outra. E é claro, saem os dois magoados. É por isso que é importante a gente ver quais foram os nossos erros, nos acalmarmos, compreendermos a situação com um novo olhar, e isso pode levar um bom tempo, como diz aqui, né? Deus agora está te mostrando porque nesse momento você tem condições de fazer esse perdão. E pode ser que em algum momento antes você não teria, ou alguma coisa atrapalhasse isso. Tudo nesse universo é encadeado, é tudo certinho, gente. Não adianta eu pensar que, o acaso, nossa, que sorte encontrar você por aqui. Isso não existe. O nosso universo é perfeito e as coisas todas conspiram para que haja a melhor resolução possível. A gente que não vê muito o que está acontecendo, porque afinal nós somos muito ignorantes ainda, muito pequenos, mas precisamos então aprender a confiar na providência divina. E se você gostou desse capítulo, veja o restante da nossa playlist e eu vou continuar gravando o restante do estudo. Seja bem-vindo ao nosso canal, curte, compartilha. Um beijo para vocês.